Iniciaremos, nesse momento, a apresentação de um modelo de sequência didática cuja aplicação destina-se a alunos do 8º ano do ensino fundamental. Tal atividade corresponde à avaliação AV3 dos alunos do 7º e 8º semestre da disciplina Tópicos de Língua Portuguesa, sob a orientação da professora Cláudia Noretti, no curso de Letras na instituição Unijorge. Essa sequência didática visa tornar o processo de aprendizado mais dinâmico e eficiente e será aplicada em 3 encontros que constituem 3 atividades articuladas que serão explicadas a seguir. A BNCC visa compor uma sociedade justa, democrática e inclusiva, além de gerar competências a partir das habilidades trabalhadas dentro e fora do contexto escolar. Todas as atividades desenvolvidas podem impactar diretamente o estudante. Além de gerar interesse pelo conteúdo, essa sequência didática proporciona uma leitura impactante em cada exercício trabalhado, como leitura imagética. A ideia principal é trabalhar o imaginário dos estudantes a partir de uma leitura real que encontram no cotidiano, como lixo e moradores de rua. E essa atividade consiste em posicionar os estudantes em círculo para encontrarem as imagens espalhadas pelo chão. Além de trabalhar um olhar humanizado, cada estudante observará no final um reflexo da sociedade que envolve também a poluição. Em seguida, a leitura da crônica proporcionará ao aluno a prática da intertextualidade, pois, mediante a leitura imagética anterior, os alunos poderão confrontar as 2 leituras respondendo de forma oral às seguintes problematizações. O que perceberam nessas imagens? Qual a imagem chamou mais atenção e por qual motivo? Quais as temáticas abordadas nas imagens? Ainda é comum ver pessoas nessa situação? Qual solução você acha possível para amenizar esse problema de desigualdade social? As imagens e a crônica dialogam de alguma forma? Na crônica que representa a figura do mendigo, qual característica desse personagem te chamou a atenção e por qual motivo? Estimular a reflexão dos discentes acerca dos conteúdos que permeiam a estrutura da sociedade atual se faz uma tarefa também precisa, diante a subjetividade expostas deles, que precisam conectar-se ao tema de acordo com suas necessidades pessoais. Aprimorar a produção escrita através da utilização de estratégias de encadeamento de ideias durante a construção de um texto é um processo contínuo e embasado também em outras proliferações textuais, visto que esse elemento é medida central para o elaborar coerente do corpo-texto. Capacitar os alunos para a correta identificação e emprego dos complementos verbais que compõem a gramática é dispor ferramentas minuciosas de análises que prontificam um avanço gramatical e sistêmico da prática entre os objetos, tornando sujeitos ativos do rigor analista. Por fim, desenvolver o senso crítico e reflexivo do discente é estar compromissado com a complexidade corpórea do sujeito, incentivando os cidadãos ativos com a participação direta entre o sentido político da matriz portuguesa e a empregabilidade do conteúdo em diversos contextos. Compreender os objetivos específicos se faz pertinente para a abordagem que o docente deve propor e os resultados esperados. Assim, ao elaborar uma proposta, estamos configurando um guia para o processo de ensino-aprendizado, pautado na minuciosidade, que, embora nem sempre supra a perspectiva geral, permite um direcionamento e atravessamento eficaz em alguns discentes. Portanto, relacionar as leituras imagéticas com a realidade social é um aparato necessário no ambiente escolar, pois permite uma identificação precisa entre a realidade do sujeito e o assunto debatido, criando um envolvimento com o que está permeando a matéria. Compreender os objetivos diretos, indiretos e bitransitivos são partes fundamentais para a potência debatida, já que é através desse assunto que passamos a localizar as nuances presentes em diversos conteúdos e construir uma objetividade na atribuição classificadora constituinte em diversos contextos gramaticais.
Analisar a produção oral dos estudantes, elemento também integrante do nosso objetivo específico, é tarefa árdua e necessária diante ao déficit presente nos discentes, principalmente pela falta de prática da leitura e ocupação nos espaços produtivos. Ou seja, a análise estaria compromissada com o impulso e desejo do aluno ao tema debatido, reforçando um elo ao que foi sugerido a priori. A atividade 1 será desenvolvida da seguinte maneira. Após a leitura da crônica, será solicitado que os alunos se dividam em grupos de até 5 componentes, e logo após, solicitar que eles destaquem do texto as orações que contenham verbos transitivos e bitransitivos, para que, em seguida, eles possam analisar os complementos verbais, objeto direto e ou indireto, dessas sentenças. Os alunos já vêm de um processo de pré-escrita, onde essa atividade vai fornecer instrumentos para um melhor entendimento do texto. Portanto, a leitura será mais articulada e facilitará a compreensão e o desenvolvimento das atividades seguintes. A ideia de destacar os verbos transitivos e os verbos bitransitivos nasce da necessidade do conhecimento prévio da transitividade verbal, para que dessa forma os alunos possam analisar os complementos verbais que se apresentam após esses verbos. Esta atividade tem ainda como objetivo oportunizar ao aluno a participação efetiva no processo de ensino-aprendizagem, incentivando um comportamento ativo do discente em sala de aula, em contraste com o ensino de outrora, onde ele era apenas um ser passivo e receptor de conteúdos didáticos. Espera-se que ao término dessa atividade, os alunos tenham identificado os complementos verbais que constam nesta tabela, previamente separados pelo docente e que serão comparados com os que foram encontrados na atividade realizada. A parte seguinte da atividade será uma comparação dos resultados obtidos pelos alunos, onde os mesmos identificaram os verbos transitivos e seus complementos, e a tabela previamente confeccionada pelo professor, momento em que o discente fará as devidas correções. Nesta parte da tarefa, o professor fará a intermediação, tirando as dúvidas que porventura venham a aparecer durante a correção. Este é o momento em que o professor enfatizará a necessidade de se analisar os termos e seus devidos contextos, explicando a importância semântica das palavras contextualizadas, tendo em vista que os verbos podem variar a sua transitividade de acordo com o contexto no qual ele está inserido. Nesta fase da atividade, será abordada ainda a importância do significado da palavra em seu uso real, onde ela expande o seu conteúdo semântico. Mediante a leitura da crônica, os alunos irão retirar orações que contêm objeto direto e indireto e verbos, apontando a bitransitividade. Desta forma, a didática apresentada terá o intuito de fazer com que o aluno procure o objeto direto e indireto e os verbos bitransitivos dentro do texto, assim aplicando seu conhecimento e princípios. A atividade aplicada tem por finalidade desenvolver no aluno as habilidades cognitivas para torná-los críticos e reflexivos. É dever do professor nesta atividade garantir uma relação didática entre ensino e aprendizagem, tendo em mente a formação individual da personalidade de cada aluno. Por meio desta aula, o docente irá organizar esse processo de ensino e transmitindo aos alunos o conhecimento adquirido durante seu processo de explicação. É de extrema importância trazer que o trabalho do docente é parte integral do processo educativo, aos quais os alunos são preparados para viver em sociedade. O professor deve formar alunos para que eles sejam cidadãos ativos, reflexivos, críticos, participativos na sociedade em que vivem. Na segunda atividade, os alunos exercitarão a escrita, tendo em vista que o domínio da leitura e da escrita é base para assegurar o êxito dos alunos no ensino fundamental, em especial no Fundamental 2. No cotidiano da sala de aula, sentimos dificuldades inerentes na leitura e, consequentemente, na escrita,
pois os alunos, além de não possuírem o hábito da leitura, sentem dificuldades em argumentar e produzir bons textos, dificultando assim a aquisição de novos conhecimentos. Como proposta para envolver a bagagem cultural do aluno e o conhecimento prévio sobre o assunto proposto pelo professor, a partir dos complementos verbais que os grupos identificarem, terão que construir um conto baseando-se na temática da crônica, considerando as características básicas desse gênero textual, que são personagens, tempo e espaço, enredo, clímax e o desfecho. Os alunos terão que reescrever o texto, o transformando em um conto, mas para isso irá utilizar as orações que ele retirou da crônica da atividade anterior. Desta forma, o professor vai conseguir identificar se o aluno apresenta traços de dificuldades em reconstruir um texto com enredo coeso e coerente, com vistas a entender a exigência pré-estabelecida. Cabe também ao educador usufruir de estratégias múltiplas, no intuito de capturar as dificuldades apresentadas e colocá-las em prática, de modo a superar os obstáculos desse mesmo aluno. No início, é importante que o professor realize produção de reescrita coletiva como forma de modelizar a escrita, realizando como procedimento didático que, inclusive, pode ocorrer antes mesmo da criança dominar o sistema de escrita. Ao se apropriarem desse conhecimento, o professor deve propor a reescrita em grupo, em dupla e, finalmente, individual. Ao avançar nesse processo, o professor pode sugerir situações no qual os alunos possam inserir elementos de criação, como mudar parte da história, introduzir, modificar personagens, lugares, entre outros. Após a produção textual dos alunos, sortearemos os contos de modo que cada grupo fique com o conto que a outra equipe construiu. Nesse momento, partiremos para a atividade 3, que é a dança das cadeiras, seguindo as seguintes etapas. Solicitar que os alunos indiquem os 2 representantes do grupo que participará da dança das cadeiras. Nomeados participantes, arrumar as cadeiras de modo que sobre somente um aluno de pé. Colocar a música para tocar e assim que parar o professor dará alguns comandos como: busque no conto de sua equipe orações contendo o objeto direto. Busque no conto de sua equipe orações contendo o objeto indireto. Procure no conto uma oração contendo o verbo que pede, tanto com o complemento, que é o objeto direto, quanto o complemento, que é o objeto indireto, ou seja, que apresenta a bitransitividade. E assim por diante. A cada oração encontrada, o professor colocará no quadro e analisará junto com todos os alunos, fazendo a sistematização. Mediante a equipe que encontrar primeiro, os representantes irão sentando e a cada rodada o professor irá diminuindo o número de cadeiras, ou seja, uma cadeira será retirada a cada rodada até restar apenas 2 representantes de uma equipe ou apenas um representante de apenas uma equipe. E ao final, o professor deve sistematizar as respostas dos alunos e as orações que não se encaixaram ao comando solicitado. O professor sinalizará e explicará o motivo de não ter sido levado em consideração. Sortear as produções dos grupos de forma que cada grupo fique com a produção do grupo adversário faz com que o aluno compartilhe sua escrita, ideias e a aula seja dinâmica e coletiva. Solicitar que os alunos indiquem os 2 representantes do grupo que participará da dança das cadeiras é fazer com que o aluno escolha seus representantes, é trazer para este estudante responsabilidade e uma capacidade de escolha, fazendo com que os alunos tenham uma aula mais divertida. É fundamental ressaltar a importância da dinâmica de grupo. Sabemos que é um instrumento por meio do qual é possível vivenciar uma experiência. Toda atividade trazida é importante porque será uma situação simulada, desenvolvida para se criar experiências, para que eles aprendam, desta forma servindo para iniciar seu próprio processo de investigação e aprendizado.